estão participando conosco aqui dos cultos de sexta-feira. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, os irmãos, minha família que aqui está. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sem perda de tempo, eu convido a todos que coloquem-se em pé. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Leremos o verso de número 25. Parafraseando o texto, leremos o livro dos Salmos, Salmo de número 119, verso de número 9. Glória a Deus. Amém? Nos diz assim no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Livro dos Salmos, Salmo de número 119, verso de número 9, nos diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Tome assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a nossa pretensão nesta noite é discorrer por ela, e crente que não usa a Bíblia está errado. Amém? Meus irmãos, nós temos lido nesta noite dois textos que, a princípio, nós percebemos que tratam-se de textos que nos aconselham. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 16, onde o sábio Salomão ele vai fazer menção de caminhos que ao homem parecem um caminho perfeito, mas que o fim deles são caminhos de morte. O salmista, no Salmo de número 119 e no verso de número 9, ele também faz menção de caminhos. Mas no Salmo de número 119, no verso de número 9, o salmista ele vai apresentar o meio, ele vai apresentar a solução, ele vai apresentar a forma a qual nós que estamos aqui nesta noite devemos trilhar o caminho que a nós está proposto. E ele vai dizer da seguinte forma: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo vai responder a sua pergunta dizendo: observando segundo a sua palavra. Quando nós analisamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que desde o período veterotestamentário ao período neotestamentário, a Bíblia apresenta-nos pessoas, apresenta-nos homens e mulheres que no decorrer da vida tomaram atitudes, tomaram decisões estas que para alguns foram bênçãos, porém para outros foram decisões erradas e culminou em problemas, culminou em situações adversas, culminou em situações ruins. Nesta noite a minha intenção é tentar discorrer o texto e mostrar para todos vocês que me ouvem qual é a necessidade que nós que estamos aqui nesta noite temos de seguir um caminho este pautado na palavra de Deus. Pois quem já me conhece aqui, como o pastor Hélio me conhece muito bem, sabe que a maneira de ministrar é uma maneira diferente que sempre eu costumo ministrar. Mas nesta noite Deus me levou a meditar neste texto no dia todo, pela manhã. Deus me levou a mergulhar dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada para tentar de uma forma precisa retirar, extrair do texto aquilo que a Bíblia vai nos ensinar acerca dos caminhos errados, acerca das decisões erradas que tomamos nas nossas vidas. Quando eu falo acerca de decisões, quando eu falo acerca de atitudes, logo eu me lembro do primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 12. A Bíblia vai nos dizer que após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assume agora o reinado. Diz o texto que quando Roboão assume o reino, chega diante dele os moradores de Israel, juntos de Jeroboão, pedindo a ele que viesse intervir dentro daquilo que o seu pai havia imposto sobre a nação de Israel. E diante desta situação, Roboão pede agora
ao povo de Israel que lá estava um tempo. Um tempo. Às vezes faz-se necessário, nós que estamos aqui, entendemos que faz-se necessário termos um tempo, para que neste tempo nós possamos refletir quais são os caminhos corretos que devemos seguir. Note, o texto vai nos dizer que Jeroboão, ele pede agora 3 dias, para que nestes 3 dias ele pudesse dar ao povo de Israel uma resposta, de acordo com aquilo que eles haviam solicitado a ele, que era tirar o agravo do jugo que o rei Salomão havia imposto sobre o povo de Israel. O texto nos fala que diante destes 3 dias que estavam estipulados pelo próprio rei Roboão procura agora os anciãos de Israel, aqueles que aconselhavam seu pai, aqueles que constantemente orientavam Salomão, muitas vezes a tomar decisões difíceis, mas dentro destas decisões eram decisões precisas. O texto diz então que Roboão, ele indaga, ele questiona, ele pede conselho aos anciãos, e a ordem ou o conselho dado por aqueles anciãos era um: Roboão, diminua o peso sobre o povo de Israel, pois fazendo isso, você os terá como servo para sempre. Roboão tinha 3 dias para tomar uma decisão. Roboão primeiro aconselha-se com sábios, com anciãos, com homens que tinham todo um cabedal de experiência, que tinham toda uma experiência naquilo que era orientar o rei. Roboão havia acabado de assumir o reinado e agora ele se vê e se depara diante de uma situação que aos seus olhos tratava-se de uma situação difícil e cabia a ele tomar uma decisão, tomar um caminho a ser seguido. Mas o texto vai nos dizer que após Roboão ter se orientado com os anciãos de Israel, ele toma uma decisão que certamente iria mudar por completo o desfecho do seu reinado. Por que eu estou dizendo isso para você nesta noite? Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações, pastores, nos deparamos com fases, com épocas nas nossas vidas, que somos obrigados a tomar uma decisão, que somos obrigados a tomar uma atitude para então trilharmos um caminho correto. Mas muitas vezes, em virtude destas decisões que nós tomamos, nós erramos na decisão tomada e a consequência que nos sobrevém são consequências difíceis, são consequências ruins. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite já nos encontramos diante de tal situação que a partir do momento que tomamos uma decisão errada, uma atitude errada e marcamos um caminho a seguir e percebemos que o final deste caminho é, senão, um caminho de luta? Quantos que estão aqui que já passaram por isso? Quantos que estão aqui que já se encontraram nesta situação a qual estava Roboão? Mas o texto vai nos dizer que após Roboão ter sido orientado por aqueles que tinham condições de o orientar, o texto vai nos dizer que ele sai dali e procura agora os jovens que havia crescido com ele. Agora, entenda nesta noite a discrepância de valores, aonde eu primeiro me oriento com quem é capaz de me orientar, aonde primeiro eu me oriento com alguém que tem capacidade de transmitir a mim orientações tais que vão me levar a tomar a decisão correta, a atitude certa. Mas Roboão, diante disso tudo, ele procura agora o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. Sabe o que o texto vai nos dizer? Que diante desta situação, diante deste aconselhamento, os jovens que estavam lá dizem para ele: ei, Roboão, faz o seguinte, pese-lhes mais o jugo, pese-lhe mais esta situação, não permita que aquilo que o teu pai impôs sobre Israel venha a ser retirado. O texto é claro e faz-nos entender que diante daquele conselho, Roboão vai tomar agora a pior decisão da sua vida. Diz o texto que Roboão então acata os conselhos dos jovens que o acompanhavam. E diante disso, o reino de Israel se dividiu
dividiu em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Agora, entenda, jovens, hoje eu estou indo de uma forma bem branda para que você possa compreender o que a Bíblia nos ensina acerca de caminhos. Porque se nós estivéssemos aqui em um culto avivalístico, sim, seria muito bom pularmos, seria muito bom sermos renovados, mas nesta noite eu quero que você entenda aquilo que está à luz da Bíblia, para que você desde hoje ou a partir de hoje, você venha tomar a decisão correta e não negligenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes, devido às nossas decisões, nós colhemos o mal, colhemos sofrimentos, colhemos decepções. O texto diz então que após ele tomar o conselho daqueles jovens, o texto vai nos dizer que ele agrava então aquela situação de tal forma que culmina agora na divisão do reino. Então, baseado nisso, nós entendemos que existem caminhos na nossa vida, existem situações na nossa vida que nós passamos, irmãs, no círculo de oração, porque nós escolhemos passar por ela, porque nós decidimos abraçar a situação, porque nós decidimos e entendemos que aquilo é bom para nós, mas quando nós menos esperamos, nos deparamos com situações difíceis. Eu percebo que o conjunto de jovens aqui existem bastante pessoas casadas. Antigamente, na minha época, o conjunto de mocidade era geralmente jovens solteiros, e muitos quebravam a cara, num português bem claro, porque tomavam decisões erradas, porque decidiam andar por caminhos que não levavam a lugar algum, a não ser as situações ruins, as situações difíceis. Muitos se decepcionavam com a atitude que eles mesmos tomavam. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, e eu pretendo ser lógico e preciso ao adentrar no texto, 1 Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, vai nos apresentar agora um segundo jovem que vai tomar uma atitude, uma decisão, que o caminho que ele decide tomar vai conduzi-lo a uma decisão correta. O texto diz no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que Samuel ele é conduzido por Ana à presença de Eli, o sacerdote. Samuel ele é criado na presença de Eli, ele é criado dentro do templo, ele é criado junto com o sacerdote e ele acompanhava o processo que era feito dentro do tabernáculo, dentro do local onde era prestado culto a Deus. Mas o que me chama a atenção diante deste texto é que ele tinha dois filhos que todos nós conhecemos, Ofni e Finéias. A Bíblia os chama, os intitula de sacerdotes de Deus, mas a mesma Bíblia vai chamá-los de filho de Belial, ou seja, homens que não tinham valor algum. Agora, pensem vocês, Samuel sendo criado ao lado de Ofni e Finéias, ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para não ter uma vida sucedida, ele tinha tudo para ser um projeto falido, pois ele tinha ali exemplos que não deveriam ser seguidos por Ofni e Finéias. Ele tinha ali exemplos que com certeza muitos queriam ter aquela oportunidade que Samuel tinha ao ver a atitude de Ofni e Finéias. O texto bíblico nos fala que a atitude de Ofni e Finéias era tão cruel, era tão ruim, era tão decepcionante a Eli, que o texto nos fala que eles ajuntavam-se em bandos de mulheres para lá se corromperem com elas. Notem que Ofni e Finéias trilharam um caminho de morte, mas em contrapartida, diante do texto no capítulo de número 2, e no versículo de número 18, o texto vai dizer que Samuel ministrava perante o Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava escolhendo um caminho, ele estava escolhendo uma rota,
Ele havia mudado a sua rota e estava agora caminhando em destino daquilo que Deus tinha preparado para ele. Agora nós que estamos aqui, eu volto a bater na mesma tecla, sabe por quê? Porque muitas vezes, e a pedagogia nos ensina, que tudo que é falado muitas vezes acaba sendo incutido na mente. E a minha intenção é repetir-nos aqui nesta noite: tome o caminho correto, tome o caminho certo. Se a tua decisão até agora foi decisão que você tomou e não chegou ao alvo, ao rumo que você queria chegar, mude nesta noite o caminho, sabe por quê? Porque certamente Deus tem vitória para a sua vida. Diz o texto que aquela situação em que Samuel é criado é uma situação tão usurpadora, aonde Ofni e Finéias viviam ao seu bel prazer, viviam distantes da presença de Deus, embora ostentassem a função de sacerdotes, mas eles estavam desprezíveis diante dos olhos de Deus. Eles estavam totalmente opostos daquilo que a Bíblia, ou daquilo que exercia a função que eles ostentavam. Diz a Bíblia Sagrada que o sacerdote Eli, ele chama agora Ofni e Finéias e os orientam, dizendo para que eles deixassem de lado aquele caminho que eles estavam seguindo, para que eles se esquecessem daquele caminho a qual eles estavam seguindo. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 e no versículo de número 24, que os seus filhos transgrediam diante do Senhor. E diante de tal orientação o texto nos fala: mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria os matar. Agora, eu fico imaginando quantas vezes nós não ouvimos a voz do nosso pai. Quantas vezes, jovens, não ouvimos a orientação dos nossos papais. Quantas vezes você que está na nave da igreja não tem ouvido a orientação do teu pai? Mas desta noite eu venho aqui dizer: não agrave o teu ouvido não, sabe por quê? Porque o nosso Deus ainda é um Deus que fala, o nosso Deus ainda é um Deus que orienta, porque o nosso Deus ainda é um Deus que nos toma pela tua mão direita e nos diz que somos povo seu. Nesta noite eu quero que você entenda: Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem um caminho certo para que você possa trilhar, porque certamente este caminho é caminho de vitória. Você acredita, você pode adorar a Ele? Diz a Bíblia Sagrada então, Ofni e Finéias, eles não ouvem as orientações do pai. Versículo seguinte, versículo 26, diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, também para com os homens. Quando eu e você tomamos a decisão correta e entendemos e ouvimos os conselhos do nosso Pai, nós nos fazemos agradáveis diante dele, nós nos fazemos bem-aventurados diante dele, nós nos fazemos orientados diante dele. Mas infelizmente o que mais nós encontramos nos dias de hoje são crentes que estão andando desorientados. O que mais nós encontramos nos dias de hoje na igreja onde anda são pessoas que estão caminhando sem direção, sem rumo, desorientados, esquecendo-se de que o Pai que nos orienta, Ele não nos desabandona, Ele não nos abandona, mas nos esquecemos que Ele é aquele que sempre está tentando nos orientar, dizendo por várias formas ou de várias maneiras que Ele ainda é conosco. Agora, o erro disso tudo não está em Deus, pastor Fernando. O erro disso tudo, mocidade, não está em Deus. O erro disso tudo não está no nosso Deus, não. O erro disso tudo está em mim.
está em você. Ah, se nós pudéssemos compreender, entender o processo, o projeto que Deus tem para as nossas vidas, nós não viveríamos uma vida tão mesquinha que muitas vezes nós queremos catar e viver para nós. Se nós entendêssemos aquilo que Deus tem para nós, nós deixaríamos de lado esta vida tão moribunda, essa vida tão mesquinha, e entenderíamos então que o que Deus tem preparado para nós é maior do que aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Aleluia! Glória a Deus! Ah, eu sinto a presença dele. Deus muitas vezes ele fala no barulho, mas Deus muitas vezes ele fala no silêncio. E é no silêncio que nós compreendemos aquilo que Deus está falando conosco. Porque no barulho, onde há muito barulho, há confusão. Mas quando há silêncio, a voz de Deus fala mais alto do que qualquer barulho, do que qualquer estrondo. Passe nesta noite a trilhar o caminho correto. Agora, se nós parássemos por aqui, nós teríamos apresentado alguém que escolheu o caminho de morte, Roboão. Mas também apresentamos alguém que escolheu o caminho da vida, Samuel. Se nós encerrássemos por aqui e fôssemos embora para casa, nós teríamos dois exemplos. O exemplo negativo, mas também teríamos o exemplo positivo. Mas como a Bíblia é um oceano profundo, eu quero nesta noite lhes apresentar 8 verdades que nos ensinará a trilhar o caminho daquilo que Deus tem para nós. Se não, vejamos Salmo de número 119, verso de número 9. A Bíblia vai dizer que o salmista, ele começa da seguinte forma: como purificará o jovem no seu caminho? Ele mesmo vai responder dizendo: observando conforme a tua palavra. Quando eu olho para estes versos que estão inseridos na segunda parte do Salmo de número 119, nós vemos que existem ali 8 verdades que o salmista ele faz questão de apresentar de forma minuciosa. Ele disseca a sua escrita, trazendo à tona aquilo que leva a entender que Deus tem algo especial para nós, e Ele nos mostra que isso é possível, que eu e você possamos alcançar. O verso número 9 vai nos apresentar que para que nós venhamos ter uma vida de vitória, trilhando o caminho que Deus tem preparado, primeiro, faz-se necessário uma decisão pessoal e irreversível de permanecer leal a Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 1. Como purificará o jovem no seu caminho? Ele apresenta aqui, baterista, a primeira verdade: observando segundo a tua palavra. Agora, o nosso problema, a nossa falha, é que nós não queremos mais observar a palavra de Deus. Isto é uma decisão que cabe a nós. Não é o pastor quem vai decidir por mim de forma alguma, e nem tampouco é a minha sogra ou minha esposa que irá decidir por qual caminho ou por qual decisão eu devo caminhar, eu devo seguir. Mas o salmista ele nos apresenta de forma veemente, de forma lógica, dizendo que o primeiro, ou a primeira decisão a ser tomada é observar a palavra de Deus. Mas não obstante, ele continua ainda, ele vai nos apresentar aqui agora uma segunda verdade. Qual é a segunda verdade apresentada por ele? É que nós devemos buscar ao Senhor em oração e de todo o coração. Olha o que ele diz no verso de número 10: de todo o coração, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos.
não me deixes desviar dos teus mandamentos. Agora, estar num culto como este no domingo é muito bom. Estar no culto às quartas-feiras é muito bom. Mas estar com interesse de coração é melhor ainda. Porque é melhor ir embora para casa após o culto com desejo de ficar, do que ficar aqui com desejo de ir embora. Se nós estamos de fato buscando Ele em oração e de coração, o sentimento que temos plantado intrínseco dentro de nós é um sentimento de buscá-lo com interesse de coração, porque no que vale eu passar aqui 2 horas cultuando, ou aparentemente cultuando, mas o meu desejo é estar longe daqui. Do que vale eu estar aqui louvando, cantando, se o desejo que eu tenho implantado aqui é ir embora para casa ou estar longe daqui. Nesta noite eu quero lhe dizer, o Senhor marcou um encontro com você. Se certamente você veio aqui adorá-lo em espírito e em verdade, Ele te conhece. Quem sabe a situação que você está passando é crítica, é difícil, mas Ele não está alheio não àquilo que você está passando. Aleluia. O salmista ele continua ainda, irmão Jair, apresentando aqui a terceira verdade para traçar um caminho de vitória diante dele. Qual é? Memorizando a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no verso de número 11: escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Aí ele conclui dizendo: para não pecar contra ti. Eu vou deixar você adorar o rei do Nazareno que já está aqui entre nós. Maravilha, meu Deus, aleluia! Mas como eu vou esconder a palavra no meu coração se eu perdi o desejo de buscá-la em oração? Se eu perdi o desejo de observar quais são os desejos dele para a minha vida? Como eu vou esconder esta palavra no meu coração se eu já não tenho mais prazer em lê-la, ou sequer leio a Bíblia por sequer 10 minutos por dia? Esta noite eu quero lhe dizer uma verdade. O meu ministério me adverte: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Porque queremos trilhar o caminho diante de Deus, mas nós não se preocupamos em ler a palavra. Jovens, como purificarão o seu caminho? Como? Se muitos já se esqueceram da palavra de Deus, como trilharei um caminho de vitória se eu já não tenho mais compromisso com Deus? Como eu seguirei um caminho trilhado pelo próprio Deus para nós se eu deixei de lado aquilo que agrada a Deus? É difícil de dar glória, não é? Mas eu temo aqui os senhores e as senhoras escolheram.
vou deixar você adorar Ele nesta noite. Adore Ele. Feche os seus olhos, se você puder, por um momento, e adore Ele. Palavra que nos confronta. É uma palavra que nos confronta. O salmista ainda continua. Vai nos apresentar agora uma quarta verdade que está intrínseca no texto. E está justamente no verso de número 12, quando ele diz assim: bendito és tu, ó Senhor. E ele diz assim, encerrando o verso 12: ensina-me os teus estatutos. Ele busca a direção de Deus, pedindo a Ele que Ele ensine os seus estatutos. Porque uma vez que nós somos ensinados por Deus, jamais nós tomaremos um caminho errado. Uma vez que o próprio Deus nos ensina através dos seus estatutos, jamais iremos tomar uma decisão incerta. Jamais iremos colocar diante de nós caminhos tortuosos, caminhos que não nos levam a lugar algum, porque quem não sabe aonde vai, não chega a lugar algum. Mas quando nós somos ensinados pelo próprio Deus, pelos seus estatutos, o final do caminho é vitória. É bênção. Aleluia. Samuel, ele se orientou com o próprio Deus. Samuel, ele procurou orientação com o próprio Deus. Agora, o nosso problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós não procuramos orientar-se com Deus. E por isso, existem muitos crentes que estão à bancarrota espiritual, passando situações caóticas da sua vida, passando situações críticas na sua vida, porque deixaram de se orientar com Deus e passaram a orientar-se com pessoas que nada podem lhe oferecer, senão caminhos que não levam a nada. Quantos de nós, muitas vezes, pelo fato de nos orientar por pessoas erradas, deixamos a vontade de Deus de lado e passamos a andar segundo o nosso bel prazer? O salmista continua ainda, ele vai nos apresentar agora uma quinta verdade. Ele vai declarar abertamente a sua obediência e a sua submissão à palavra de Deus. Se não, veja comigo, no verso de número 13 ele diz assim: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Agora, o que os nossos lábios estão proferindo hoje? Estamos proferindo os estatutos de Deus ou estamos proferindo palavras que em nada Deus está? Estamos proferindo os estatutos de Deus ou estamos proferindo palavras que só você e Deus sabem? Porque nós podemos esconder nossas palavras do pastor, da líder da mocidade ou do líder da mocidade, do regente ou da regente, do círculo de oração. Mas uma coisa é fato de Deus:
nossas palavras não estão ocultas. As nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas decisões, diante de Deus, nenhuma delas estão exclusas, não, de forma alguma. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está em todo lugar. Ele continua ainda, que a hora já se vai, ele continua e apresenta agora uma sexta verdade. Ele alegra-se e ele tem prazer naquilo que Deus diz. Olha o que ele escreve no verso número 14: foco mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Hoje nós vivemos uma sociedade, uma época onde vale mais o ter em detrimento do ser. E muitos preocupam-se mais em ter do que com o ser. Muitos preocupam-se em ganhar para si bens. Mas o salmista, ele nos dá um ensinamento maravilhoso, dizendo que ele folga mais com os caminhos dos teus testemunhos. Ou seja, ele folga mais, ele se alegra naquilo que Deus diz, e não na multidão de riquezas que ele tem consigo. Mas ele se alegra naquilo em que Deus diz. Às vezes, eu me pego a pensar, eu fico imaginando, e enquadro naquilo que Asaf vai dizer. Certa vez Asaf está caminhando, está andando, ele vê a riqueza dos ímpios, ele se alegra ao ver a riqueza dos ímpios, acaba até sentindo um desejo em ter aquilo que os ímpios têm. Mas ele disse assim: até que lembrei daquilo que Deus tem para mim, para fazer. Você, sim, igreja, se alegra naquilo que Deus tem para você. Vai continuar ainda caminhando aqui para nós encerrarmos. Está muito bom, o ambiente está propício para a adoração. Ele vai apresentar ainda uma sétima verdade, que está no verso número 15. Ele vai refletir no desfecho final, que andar nos caminhos de Deus contrasta andar nos caminhos do mundo. Ele vai dizer no verso número 15 assim: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Aí eu imagino o tema do congresso de vocês. Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles, no plural, não dele, no final deles é caminho de morte. Isso porque o caminho de Deus só existe um. Mas o caminho que nos distancia da presença de Deus são vários. O caminho de Deus é único, mas o caminho que nos leva para fora da presença de Deus são vários. E infelizmente muitos de nós estamos nos enveredando por estes caminhos. Mas nesta noite o Senhor marcou um encontro com você. Nesta noite o Senhor te pegou de jeito aqui. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que há um só caminho. E por que fica pensando nesta multidão de caminhos? E ele vai concluir essa segunda parte do Salmo número 119. E ele apresenta uma oitava verdade: nunca estar ocupado a ponto de que ele não possa estudar e ler a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso número 16: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, da tua palavra. Aí eu me lembro do Salmo 1. E na sua lei eu medito de noite e de dia.
Para nós concluirmos, coloque-se em pés em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Eu volto ao tema do congresso. Há caminho que ao homem parece perfeito, mas o final deles é caminho de morte. E parafraseando o texto, Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o teu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Agora, a pergunta que vai ecoar o resto da noite no teu e no meu coração: qual caminho você está seguindo hoje? Não é porque nós estamos aqui, bem vestidos, que quer dizer que eu e você estamos seguindo o caminho correto, não. Porque você mesmo conhece o seu caminho. Porque você mesmo conhece qual a decisão que você tomou para a sua vida. Porque quem sabe você está aqui hoje, mas o seu caminho é um caminho totalmente tortuoso. Mas o Senhor ainda tem misericórdia da tua vida nesta noite. E Ele está te orientando, Ele está lhe ensinando como purificará o jovem o teu caminho. E a resposta vem por Ele mesmo. Observando segundo a tua palavra. Agora eu quero convidar, diante desta palavra, jovens, vem aqui. Eu quero convidar, diante desta palavra, você que aqui está e ouviu esta palavra, eu lhe convido a sair do seu lugar e vir aqui. Se você puder fechar os seus olhos agora e fazer uma introspectiva, fazer aí uma leitura dentro de você. Vou convidar você que está aqui, que ouviu esta palavra, a sair do seu lugar e vir aqui. Você pode